Olá, meus amados irmãos, irmãs, meus amigos e minhas amigas. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos voltando com o nosso programa semanal, nosso programa Caminhando Juntos. E nessa semana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil está celebrando algo muito importante. No dia 31 de maio, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a GELB, celebrou 98 anos de história. A nossa Juventude Evangélica Luterana do Brasil celebrou 98 anos de história. Por isso, o tema da nossa reflexão hoje, do nosso bate-papo é Juntos com a GELB, juntos com a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Para participar desse momento especial, nós convidamos alguém muito especial, pastor Felipe Ertmann Eusébio, que é um dos dois pastores conselheiros do atual Conselho Geral da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Geraldo. Saudamos a todos que nos acompanham neste momento e agradeço, pastor, pela oportunidade de estarmos juntos aí, compartilhando um pouquinho a respeito desse tema e desse assunto tão importante que é o trabalho com a juventude em nossa querida igreja. Muito bem, nós queremos sempre fundamentar todo o nosso diálogo, todo o nosso trabalho naquilo que de fato é sólido, né? E nada mais sólido, nada mais preciso, nada mais importante do que a sagrada palavra de Deus. Por isso, para esse programa especial, nós escolhemos o texto do livro do profeta Joel, é lá no Antigo Testamento, profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Ouça com atenção o que diz Deus através do profeta Joel a respeito do jovem. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, tem aqui em minhas mãos a versão Nova Almeida. Diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então nós temos aqui uma profecia sobre o Pentecostes, o que também a igreja celebra neste domingo, domingo de Pentecostes. E ao se referir ao derramamento do Espírito Santo, os jovens são mencionados de uma forma muito especial. Diz aqui, e os jovens terão visões. Para mim essa palavra é muito significativa, né? Porque ela mostra que os jovens têm sim, no plano de Deus, um lugar muito especial, né? Um espaço muito especial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor Felipe, sobre esse projeto de Deus para com os jovens, de conceder o Espírito Santo para eles, para que eles tenham uma ação tão especial no trabalho da igreja. Muito bem, né? Esse texto está vinculado realmente, né, ao dia de Pentecoste, que é justamente quando Deus envia o seu Espírito Santo. E a gente costuma dizer que a juventude ela é uma força muito presente em vários momentos da história do mundo e também da igreja, né? A juventude ela teve um papel muito importante, né? E essa ideia das visões, né, talvez teria algo a ver com o que aconteceria no Pentecoste. A gente pode dizer também que o jovem hoje ele tem visão, né, do trabalho da igreja, de como as coisas acontecem. E quando a gente diz que o jovem é uma força, a gente está justamente lembrando que não é uma força porque é necessariamente uma força dentro deles, pensando nos jovens cristãos, mas porque habita o Espírito Santo de Deus dentro deles, né? E esse Espírito de Deus produz os frutos, esse Espírito de Deus nos une, esse Espírito de Deus nos congrega e faz com que a gente possa trabalhar junto, que a gente possa crescer junto e assim sermos igreja, né? Uma igreja em que Deus quer congregar crianças, jovens, adultos e idosos, enfim, todos nós, filhos e filhas de Deus. Por isso que dentro desse assunto o jovem também tem um grande papel no trabalho da vida congregacional, né? O jovem é importante para o trabalho da igreja e a igreja conta com o jovem, né? Nós pastores contamos com o serviço deles, com o apoio deles, com a presença dele e com a visão que eles trazem muitas vezes e que pode nos ajudar também no trabalho, né, e na administração congregacional.
É interessante como Deus se refere aqui, né? Os seus filhos, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Aqui talvez se incluam jovens, crianças, né? Aí se refere aos velhos. E os velhos sonharão e depois fala, e os seus jovens terão visões. Né? Então, filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão e jovens terão visões. Então, a gente percebe assim que o quanto filhos e filhas de jovens, que poderíamos incluir crianças, adolescentes, jovens, né? E pessoas adultas, mas ainda não na melhor idade, né? Como Deus inclui eles nesse plano de uma forma muito especial, né? Em profetizar e em ter visões, né? E eu sempre falei para os jovens, nas congregações onde eu fui pastor, e sempre os lembrei de que as grandes transformações na humanidade ocorreram praticamente todas com jovens, né? Nos movimentos estudantis, nos movimentos universitários. Eu sempre dizia para eles, olha, se vocês imaginam uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais missionária, uma igreja mais evangelística, uma igreja mais acolhedora, isso passa por vocês, né? Porque se a gente quer dar um passo num avanço, né, ou numa estratégia diferente, os jovens são as pessoas mais, digamos assim, mais apropriadas para empreender isso. Você concorda com esse pensamento? Com certeza, né? Com certeza é uma grande oportunidade que a igreja tem de ter esse público, né, dentro do trabalho, né, trazendo aí apontamentos, trazendo, às vezes até mesmo assim, nos fazendo pensar de uma forma diferente, nos fazendo pensar o ser igreja de uma forma diferente, o que é bastante oportuno, né? Nós temos a centralidade de tudo que é a palavra e nela nós permanecemos, mas há muitas outras coisas que a gente pode muitas vezes olhar para a atualidade e ver como que esse evangelho pode chegar aos mais diversos lugares e das mais diversas formas. Talvez uma das coisas que a gente sempre lembra quando a gente fala dos jovens é propriamente assim, o trabalho dentro das redes sociais, né, que é onde eles estão inseridos, que é onde eles estão integrados, que é um ambiente onde a gente pode alcançar eles e é um ambiente onde eles podem nos ajudar como igreja também a navegar por esse espaço, porque eles estão ali, eles sabem como lidar, como de repente muitas vezes, talvez as gerações mais antigas tenham um pouquinho mais de dificuldade nesse contexto. Então, a gente pode perceber assim, quando Deus fala, de certa forma, colocando nesse texto a família para dentro do trabalho, né, daquilo que se pensava no trabalho da igreja, né, a gente sempre vai lembrar, tem espaço para todos e a gente pode aprender muito uns com os outros e gerações com gerações também. Exatamente. E o trabalho com jovens sempre é desafiador, né? E à medida que ele é desafiador, então ele também traz um benefício muito grande, porque os desafios é que fazem a gente buscar alternativas, buscar novas possibilidades, novas maneiras, novas formas, né, de fazer o trabalho. Também os jovens, tanto de uma forma direta, né, por essa visão de mundo que eles têm, essa visão contemporânea, né, mega, ultra contemporânea que eles têm, e ao mesmo tempo o desafio que eles colocam sobre pastores, sobre as lideranças adultas, ou todas as pessoas da igreja, né? Então, é muito importante dizer isso para você, jovem, né? Você não é o futuro da igreja. Isso é um mito. Você é o presente da igreja, né? Se você fosse o futuro da igreja, Deus não teria incluído você nessa profecia de uma forma tão clara, de uma forma tão incisiva, né? Pastor Felipe, como é que está a nossa querida juventude evangélica luterana no Brasil nesse período pós-pandemia? Porque nós tivemos um período, assim, muito difícil, né? Que basicamente só foi possível fazer os trabalhos de forma online. Agora já, graças a Deus, há algum tempo nos reunindo de forma presencial. Inclusive, não teve nenhum congresso ainda nacional presencial após a pandemia. Está se preparando para isso. Como é que você analisa esse atual momento da juventude evangélica luterana no Brasil? Eu entendo que com bastante desafios, bastante atenção que a gente tem dado, porque o pós-pandemia tem sido um processo de retorno, onde por um lado mostrou, até mesmo para o jovem que de certa forma tem um caráter mais de ficar mais no seu quarto, mais isolado, né, no próprio rede social ou qualquer outra coisa, né? Que esse contato é importante,
E a gente notou, assim, que houve um anseio pelo retorno dessas atividades, dos encontros nas uniões juvenis, dos congressos distritais, congressos regionais. Então, de certa forma, o ano passado já foi mais um ano de retomada e esse ano também. E a gente tem visto e tem acompanhado o trabalho com a juventude. Nós realizamos o congresso da GELG aqui no início do ano, né? Reunimos uma boa quantidade de jovens. Eu vi que Santa Catarina, a GELG, também realizou seu congresso e também reuniu um bom número de pessoas. A GELPAR também reuniu também lá no Paraná, em Bituva, também um grande número de jovens, né, num congresso também regional. A própria RELUZ, que é a região evangélica do Espírito Santo do Sudeste, né, também reuniu um bom número de jovens. A nossa presidente esteve lá no grande congressão, né, no Nordeste e voltou encantada também com o trabalho de lá. Então a gente tem percebido assim que há um interesse e que, de certa forma, assim, é uma geração que a gente pode apostar no trabalho da igreja. Quando você consegue chegar nele, quando você consegue, de certa forma, demonstrar o quanto que a igreja está ali para, de certa forma, servir ele e acompanhar ele nos seus dramas, nas suas dificuldades e assim por diante, eles têm justamente buscado esse interesse maior. Ao mesmo tempo, um dos grandes nossos desafios que a gente tem percebido é justamente no aspecto da liderança. Muitas vezes nós temos assim um bom número de participantes em eventos e encontros, mas quando chega o momento de escolher líderes, aí nós estamos tendo uma certa dificuldade, uma carência nesse espaço. Que talvez não é só da igreja. Há tempo atrás, acompanhando algumas pessoas, empresários aqui de Porto Alegre, eles colocaram justamente isso, né? A grande dificuldade que eles estão tendo no aspecto de liderança nos seus trabalhos. Então, isso, de certa forma, influencia também no trabalho da igreja. E a gente tem justamente procurado fortalecer isso, né? Mantendo contato com as lideranças. Fizemos um encontro, algum tempo atrás, com todos os presidentes distritais, e todos são presidentes, assim, bem antigos, diretorias que estão se recuperando nesse pós-pandemia, então alguns distritos estão com 2, 3 integrantes ali tocando o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que justamente se preocupar um pouquinho nesse assunto, né? de quem vai conduzir, quem vai liderar o trabalho então com a juventude. Mas é sempre um desafio constante, né? Que é esse reconectar de certa forma o jovem com a igreja, com Cristo e assim por diante. Me parece também que com o advento aí das redes sociais, né, nós vamos ter um novo perfil de liderança, né? Nas relações presenciais, que era muito intensa no passado, alguém se destacava e dizia, olha, vamos fazer isso, né? E ia na frente e os outros iam junto. Hoje, nos grupos virtuais, é quase que mais uma troca, né? Onde todos chegam num consenso, né? E vão fazendo as coisas juntas. Então, parece-me que nós vamos ter uma geração de líderes, assim, onde não vai ter um líder que se destaca tanto como os demais, mas todos trabalhando juntos, né? Então, nosso desafio parece que é preparar alguns para exercer a liderança que é necessária, né? Numa igreja, organização, né? Como nós temos a organização dos departamentos, dos distritos e da própria GELB, né? Uhum. Mas, pastor, estamos aí nos 98 anos. 98 anos. É justamente a Liga de Jovens que é a mais, como é que chama? Longeva, né? Exato. A mais longeva da IELB, né? Ela está bem à frente aí da Liga de Servas e da Liga de Leigos, né? E que é maravilhoso, né? Como a igreja já desde o princípio se preocupou com o trabalho com os jovens. A igreja está com 119 anos, vai celebrar 119 anos em junho. E já a GELB já tem 98 anos. Como é que estão as celebrações? O que está acontecendo? O que você recomenda para as congregações, para os departamentos, dentro dessas celebrações? Maravilha! Nós temos, então, um material de culto, né, com liturgia, com a mensagem, com uma opção de estudo também, para preparar esse momento festivo e de organizar esse aniversário da GELB. Então, todas as congregações, a gente mandou isso através da comunicação da igreja também, para que todos tenham acesso, né? Só entrar no link lá, vai ter todo o material, né, disponível para que esse culto seja celebrado. Também foi lançado pelos jovens, já tem assim muitas encomendas de uma camiseta da GELB, né? Então, depois eu posso deixar nos comentários abaixo ali o link para quem quiser ainda fazer um pedido da sua camiseta. É até dia 31 de maio esse
esse pedido e aí nós vamos fazer e depois achar um meio pelo qual essas camisetas vão chegar até vocês. Mas tem também esse material, né? Você pode acompanhar isso também lá nas nossas redes sociais, lá, @gelbbr, no nosso Instagram ou Facebook. Nós temos, para esse ano, o nosso grande tema sendo trabalhado no CG é a santificação. Nós, por causa da pandemia e mudança de calendário nos congressos, a gestão passada ficou 3 anos e a nossa gestão também fica 3 anos. E aí nós pegamos, né, como lema, né, Forte em Santa União, e dividimos essa temática em três subtemas. No ano passado nós trabalhamos a união, esse ano a santificação, e no ano que vem a nossa força, né, de onde vem a nossa força e assim por diante. Então, esse ano é a santificação, esse é o nosso assunto, né, que é a nossa vida cristã, que a partir da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, como é que isso se manifesta na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, mais ou menos por esse caminho nós temos tido aí para celebrar esses 98 anos da Igreja, aliás, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Possivelmente muitos dos que vão nos ver já nos verão após o dia 31 de maio. Isso não significa que não possa realizar um culto de comemoração pelos 98 anos da Gelb no mês de junho, né? Pode lembrar. E se não conseguiu comprar o material até o dia 31, também certamente... Também vai ter uma segunda opção. Uma outra segunda opção, é só fazer contato aí com o Conselho Geral da Gelb, né? E providenciar aí a realização do culto, planejar ou adquirir o material, né? E pensando assim nos desafios, né, o trabalho com jovens é bastante desafiador, já citamos isso antes. Quais seriam os maiores desafios hoje, assim, no trabalho com jovens? Pensando tanto no âmbito nacional, regional, mas principalmente lá, pensando na congregação, na família, né? Acho que na família, o maior desafio na família e na congregação. Da sua opinião, quais seriam assim, os grandes desafios nesse trabalho? Dentro agora de uma visão assim mais pastoral, né, trabalhando com jovens, um dos desafios que a gente tem é justamente assim, pelo fato que as famílias estão tendo menos filhos, a juventude, de certa forma, ela está encolhendo, né? A juventude ela está diminuindo. Então, a gente vai ter que justamente aprender a trabalhar muito mais com qualidade com o jovem do que necessariamente pensar nos números, né? Ou seja, da mesma forma que eu me prepararia para atender 30, 40, 50 jovens, eu me preparo para atender 5, 2, 3 e assim por diante. Isso, claro, que acaba exigindo de nós, como igreja, também mais paciência nesse trabalho. Porque quando você tem um grupo de jovens que são 40 pessoas e faltar metade, ainda você vai ter 20. Agora, se você tem 4, 5, vai faltar metade, vai vir 2. E aí a forma como a gente lida com isso, a forma como a gente administra isso, tem que justamente fazer parte desse conceito. Nós temos uma juventude que ela, de certa forma, está encolhida, né? Uma juventude que ela está mais... ela diminuiu no seu tamanho. E ela não é apenas na igreja, nas famílias e assim por diante, né? A minha geração, quando se reunia com a família, eram não sei quantos primos. Hoje eles já são menores nesse contexto. Então, dessa forma, a gente tem que aprender justamente nesse aspecto. Não se preocupar tanto com a quantidade, mas assim, atender aqueles que estão ali. Atender aqueles que estão ali. Na minha realidade de congregação, né, a congregação São Lucas aqui em Porto Alegre, em 5 anos de ministério ali, eu confirmei 7 adolescentes. Uma turma de 2, uma turma de 5 e agora tem 9 que vão se confirmar esse ano. E aí a gente vai perceber, então, que quando a gente olha assim e vê essa juventude mais escassa, não é que eles estão abandonando, é que elas diminuíram, né? E às vezes a gente coloca um peso muito grande nos jovens, dizendo assim, a juventude de hoje não é mais forte, não quer mais nada. Não, eles diminuíram, né? E se você pega os elementos da região do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma estatística que saiu no jornal semana passada, ou retrasada, se não me engano, mostrando que nos últimos 11 anos a nossa população gaúcha envelheceu 71% comparado aos idosos de 60 anos e os abaixo de 15, que é com quem a gente pensa, né, nesse trabalho com a juventude. Então, esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, na nossa comunicação com eles.
Se comunicar com o jovem hoje é um desafio para a igreja, porque eles estão quantas gerações abaixo de nós, e eles têm o seu jeito próprio de se comunicar, de se relacionar e assim por diante. Né? Tem até uma frase que já é mais que conhecida, né, que diz assim, né, que a juventude de hoje não é a mesma. Né? E às vezes a gente sabe disso e trata ela como, né, como a gente tratava ela há 50 anos atrás, muitas vezes. Então, olhar para essa realidade e perceber que hoje você tem que se relacionar com ele de forma diferente, que não é mais de cima para baixo, mas é muitas vezes no sentido horizontal, né? E aí nós, pastores, temos esse grande desafio. Como é que a gente se apresenta para o jovem? Como é que a gente acolhe ele nos seus dramas, nas suas dificuldades? Na medida em que você se torna aberto e eles percebem que ali eles encontram alguém que não vai julgar eles, né, mas que vai ajudar eles, e que mostra que a igreja está justamente para acompanhar eles e não apenas para ser algo que priva eles daquilo que eventualmente eles gostariam de fazer, aí você tem um grupo que ama a igreja. Você tem uma geração que tem um carinho muito grande pela igreja, porque sabe que a igreja está ali para justamente não apenas mostrar o caminho para a salvação que é Cristo, mas para acompanhar eles em todos os momentos. Hoje, por exemplo, mais ou menos 30% dos meus aconselhamentos pastorais são com jovens e adolescentes. Porque na instrução de confirmandos, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem como pastor é justamente mostrar para os adolescentes que a gente não é o que os pais disseram que o pastor é. Né? Que os pais disseram, né, o pastor vem, né, para... quando você for para a instrução, o pastor vai colocar você lá na linha e assim por diante. Então, de certa forma, assim, muitos são, né, os nossos desafios e tudo mais, tem a ver com conhecimento, tem a ver com essa compreensão, né, tem a ver com paciência, tem a ver com apoio e tudo mais, mas, de certa forma, eu deveria destacar esses dois pontos, né? Isso, muito bem destacado, né? E às vezes a gente ouve pessoas dizendo, olha, essa geração não quer nada com nada. Essa é uma geração muito bem informada, esse é o ponto. Ela tem acesso às informações que nós não tínhamos, né? Então, não é uma geração que você vai chegar com qualquer argumento e vai convencer. É uma geração que exige argumentos consistentes, com fundamento, né? O desafio é grande, mas é uma geração que tem muita boa vontade e muita capacidade de realização, né? Então, a gente precisa olhar para os jovens dessa forma, com essa visão otimista, né? E para terminar, então, pastor Felipe, quais, assim, resumidamente, são os principais projetos do Conselho Geral da GELB? Só lembrando que tem mais um pastor conselheiro, né? Que é o nosso querido... Pastor Neander Freitag, né? Isso, Pastor Neander, Guaramirim. lá de Guaramirim, Santa Catarina. E todo o Conselho Geral de Jovens, né? Quais são os principais projetos aí que esse grupo está coordenando junto com toda a GELB? Muito bem. Quando nós nos organizamos como chapa ainda, né, nós tivemos como tema a unidade, que foi justamente assim, pensar a nossa união enquanto igreja, a nossa união enquanto juventude e assim por diante. E os projetos são voltados justamente a esse ponto, né, a gente pensar o trabalho com o jovem. Né. Uma das coisas que a gente sempre conversou é que a gente precisaria pensar numa forma de não ser apenas um grupo que vai apenas organizar um congresso lá na frente, mas que a gente pudesse, de certa forma, caminhar nesse processo junto com a juventude. E aí o ano passado, de certa forma, foi um ano que a gente meio que sentou e tentou entender e compreender um pouquinho como é que estava, né, a nossa juventude e assim por diante, como é que estavam os trabalhos e por aí vai. E aí nesse contexto, então, a gente começou a ver esse ponto da questão da liderança. Então, o que nós fizemos? Esse ano é o ano que acontece o Encontro Nacional de Líderes, que vai ser em Curitiba, dos dias 29 de setembro a 1º de outubro, né, naquele final de semana lá em Curitiba, e que é justamente com o objetivo de capacitar lideranças, de preparar novos líderes e assim por diante. E ele é oferecido especialmente para líderes distritais, não preenchendo as vagas, ele é aberto mais para o público, né, para quem quiser participar. A ideia não é fazer um grande número de pessoas, mas fazer um evento de bastante qualidade. Junto com isso, né, a nossa vice-presidente de Educação Cristã, ela criou justamente um projeto chamado Lidera GELB, né, ou Lidera Jovem, que é o quê? Nós preparamos, então, 10 aulas sobre assuntos diversos na área de liderança,
nós pastores e alguns do CG também. E aí abrimos para inscrição, os jovens se inscreveram, então nós temos uma turma de 34 alunos, teoricamente, né? Que então, uma semana vai esse vídeo, depois a gente tem uma atividade, depois um encontro presencial no Meet, justamente pensando nessa capacitação da liderança. Essa é a primeira etapa, né? Se houver mais interessado, a gente faz de novo, né? O material já vai estar pronto e assim por diante. Também, literalmente, GELB, que é um projeto justamente que visa o estudo, né? A leitura do jovem, né? Nós trabalhamos já o livro Jovem na Igreja, né? Vai vir outros aí pela frente. Vem aí também mais uma edição do Unidos, que é um projeto mais voltado ao aspecto da ação social também, né? E temos também que a GELB já era da gestão passada e a gente continua fazendo, que é justamente um grupo chamado Outlanders, que é um grupo que nós nos reunimos todos os últimos sábados do mês, por volta de mais ou menos 2 horas aqui no horário de Brasília, aonde então todos os jovens luteranos do Brasil que estão espalhados pelo mundo, né, que estão fora do Brasil, são convidados a participar conosco, né, via Meet também, de um momento de estudo bíblico com esses jovens e a oportunidade de muitos aí terem um estudo bíblico em português, ou alguns estão em locais que sequer têm igreja e assim por diante. Então a gente tem também esse trabalho de acompanhamento com esse público e de aconselhamento também com eles. Passando assim, um panorama geral, é mais ou menos assim que a GELB tem caminhado. Legal, excelentes projetos. Deus abençoe a concretização de todos eles. Pastor Felipe, uma mensagem assim, em poucas palavras agora para a GELB, pelos 98 anos, o que você diria como conselheiro do Conselho Geral da GELB? Querido jovem que nos acompanha, você também que trabalha com o jovem, que tem jovem na sua família, que nós possamos sempre considerar e lembrar que nós somos uma juventude forte em santa união e que juntos nós queremos trabalhar para que o Evangelho possa chegar a mais lugares, que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra que salva, por essa palavra que nos consola, que nos orienta e que está conosco todos os dias na nossa vida, sempre lembrando da presença de Jesus com você. Lembre sempre, Jesus está contigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e é esse Jesus, e é em nome dele e por ele que nós trabalhamos e que nós queremos seguir atendendo a cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado, Pastor Geraldo, também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também à Diretoria Nacional, que sempre nos apoia enquanto jovens, né? A gente nunca recebe um não de vocês, né? Sempre estão nos dando essa força, nos dando esse auxílio, e para nós é muito importante, né? Nós sabemos como CG que a gente não está sozinho, e isso para nós é muito gratificante e é uma alegria muito grande. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado e um grande abraço. Muito bem, e também em nome da Diretoria Nacional da Igreja, em nome de toda a Igreja, queremos parabenizar ao Conselho Geral da GELB e toda a GELB pelos 98 anos de história. 98 anos de bênção, é uma história escrita por Deus na vida do jovem e por meio dos jovens, construindo e escrevendo essa história tão bonita. E, lembrando o texto, né, se Deus colocou vocês jovens, assim, no centro do texto, dizendo jovens terão visões, é porque Deus tem planos, Deus tem projetos maravilhosos para vocês, e a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também conta muito com a presença, com o apoio, com o trabalho de vocês nessa missão de levar Cristo para todos. Parabéns pelos 98 anos e que Deus ainda conceda muitos e muitos anos para a nossa querida GELB. E assim nós vamos encerrando o nosso programa, deixando um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.